Olá, boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma satisfação muito grande em poder rever vocês aqui novamente, nesse ao vivo que nós iremos fazer aqui agora, sobre a reforma trabalhista, um assunto que a gente vem falando já há algum tempo aqui com vocês, esse assunto tão interessante e que a lei já entrou em vigor. A gente estava falando bastante de quando ia entrar em vigor, quando ia funcionar essa lei. Então ela já entrou em vigor agora no dia 11 de novembro, sábado, já tem efeitos da lei, já tem algumas decisões, olha, entrou sábado e já tem decisão que a gente vai comentar daqui a pouquinho, a respeito do que aconteceu. Eu quero convidar vocês a curtir a nossa página no YouTube, curtir não, se inscrever na nossa página lá no YouTube, curta a nossa página no Facebook também. Nós iremos gravar mais vídeos, não só falando sobre a reforma trabalhista, mas de outros assuntos também. Então, por isso é muito importante você se inscrever lá no YouTube, para poder receber a notificação de cada vídeo que a gente vai postar lá, você vai receber uma notificaçãozinha. Então, para você vai ser interessante também. Então, hoje, o que nós vamos falar hoje? O que nós vamos comentar hoje? Nós iremos comentar sobre o dano processual. Tá? E depois, daqui a pouquinho, eu coloco as claras para vocês o que significa esse dano processual. Sobre as verbas salariais, sobre a contribuição sindical. Esse é um assunto que revoltou o sindicato semana passada, queimando pneu e fechando a ponte do Rio Niterói. Então, deu maior bafafá isso aí. E a relação do excesso de hora extras. O que é o excesso de hora extras? É quando passa daquele previsto, que é regulamentado por lei. Vamos lá, vamos falar do dano processual. Aí você me pergunta, Alvani, o que é esse dano processual? O que acontece? O que é isso aí? Pessoal, vamos lá então. O dano processual, ela não tinha previsão na CLT, agora a gente vai falar da nova legislação que já está em vigor. O que é velho já passou, a gente não se fala mais nisso. Então não tinha previsão legal na CLT. Sobre o dano processual. O que é o dano processual? Eu falei para vocês em outros vídeos também que acontece o seguinte, pessoal. Acontece, vamos falar assim como tem o funcionário que é desonesto, existe também o patrão que é desonesto. Então existe, é dos dois lados, tanto tem o patrão desonesto como o funcionário desonesto. E aquele que se sentir prejudicado, ele tem o direito de entrar na justiça para rever os seus direitos. E eu dou todo o apoio, Quando o funcionário é passado para trás, por exemplo, quando o funcionário não recebe suas verbas corretamente, ele tem que procurar a Justiça do Trabalho. O que a gente tinha, na realidade, é uma grande demanda de processo trabalhista com coisa que não existe, com verbas, solicitando verbas que nunca existiu. O que acontecia era que havia uma demanda trabalhista grande, e essa demanda trabalhista vinha entupindo os tribunais. E agora veio pacificar essa questão de o dano processual, aquele que se sentir prejudicado por algum motivo, inclusive teve uma decisão agora, olha só o que aconteceu. No primeiro dia da vigência da nova legislação trabalhista, um juiz da Bahia condena um empregado. O que aconteceu na realidade? É um exemplo que eu estou dando para vocês entenderem qual que é o pé da situação. Então, esse funcionário, antes de chegar na empresa, ele foi assaltado à mão armada. E ele entrou na justiça contra o empregador dele pedindo danos morais de R$50 mil. Ele pediu danos morais de R$50 mil. E o que o juiz fez? O juiz entendeu que aquilo ali não tem nada a ver com a empresa e com o empregador. E inverteu a situação. Essa decisão saiu sábado agora, dia 11, no primeiro dia de vigência da legislação trabalhista. Ele inverteu e condenou o senhor José Cairo Júnior, o nome do juiz, José Cairo Júnior, ele inverteu a situação e condenou ao ex-empregado, que na verdade era o ex-empregado, a pagar R$ 8.500 para a parte contrária por estar usando de má fé. Então isso aí na realidade não é só para o empregado, também para o empregador. Se houver de repente alguma coisa ilícita por parte do empregador, o juiz também pode condená-lo a pagar a parte contrária. Resumindo, é o seguinte: aquele que for entrar na justiça
primeiro ele tem que provar, não é verdade? Ele vai entrar solicitando verbas, por exemplo, ele tem que provar aquilo ali. E quando a pessoa entra pedindo coisa absurda, que nem ele, isso aqui é uma coisa absurda, na verdade, né? Então isso caracteriza o dano processual. Então, nesse dano processual, aconteceu o seguinte, o juiz inverteu. Falou, você que vai pagar a indenização para o teu ex-patrão, ao invés dele pagar para você, de R$ 8.500. A decisão que saiu sábado agora, muito comentada, está na primeira página da UOL, tá ok? Então, isso é com relação, pessoal, ao dano processual, tá? Aquele que se sentir prejudicado, se o juiz vê que, na verdade, houve um excesso, esse é o chamado dano processual, tá? Que seria... olha o que aconteceu. Foi inserido o artigo 793b. Então diz o seguinte, considera-se má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso em lei ou de fato incontrovércio, alterar as verdades do fato, não adianta chegar lá e mentir, o juiz vai saber, tá? Usar do processo para conseguir objetivo ilegal, apuser resistência injustificada ao andamento do processo, tá? Proceder de modo temporário em que qualquer incidente ou ato no processo, provocar incidente manifestantes infundado, né? E interpuser recurso com intuito manifestante protelatório, que tentar enrolar, tentar jogar para frente, né? Tudo isso caracteriza. Então, pessoal, o que acontece? Entrou de má fé hoje, toma cuidado que pode levar a invertida, tanto o empregador quanto o empregado. Usou de má fé, eu falo o seguinte, vai dentro da lei, vai bonitinho, para não ter problema nenhum, ok? Pede o que é de direito, se realmente é de direito, analisa antes de poder entrar na justiça. Isso aí eu falo e sempre falei. Pessoal, excesso de horas extras. O que é isso, excesso de horas extras? Nós falamos em vídeos anteriores que o trabalhador ele pode fazer até 8 horas diárias, podendo fazer até 2 horas extraordinárias, que seria a hora extra. Mas tem uma questão assim do excesso de horas, por algum motivo, vamos falar assim, motivo de força maior, um motivo vamos falar, de a realização da conclusão de um serviço que é inadiável, não pode deixar para amanhã, eu tenho que terminar hoje, né? Ou alguma coisa assim que possa acarretar um prejuízo, né? um prejuízo manifesto para a empresa. Então existe esse excesso de horas, de horas extras, na verdade. Né? Então a pessoa, nesse caso, o funcionário, ele pode exceder chegando até 12 horas diárias, o que difere da anterior para agora, que é o seguinte, ele já poderia anteriormente fazer essas mesma quantidade de horas, só que tinha que, dentro de um prazo de 10 dias, informar a autoridade competente da matéria do trabalho que realmente os funcionários fizeram essas horas extras a mais, esse excesso de hora extra. E agora o que fala é o seguinte, o excesso, no caso deste artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, se por algum motivo, igual eu falei, força maior, alguma realização de um trabalho que tem que ser para aquele dia, né? Alguma coisa que possa acarretar um prejuízo grande, o empregador pode pedir para os funcionários a fazer esse excesso de horas. O que difere aqui desse parágrafo primeiro de agora do anterior é que ele não precisa mais em 10 dias avisar as autoridades competentes, é o que está dizendo aqui. Tá? Então só simplesmente deu essa pequena modificada. Tá ok, pessoal? Segue em frente? Vamos lá, pessoal. Vamos falar então de um assunto que isso aqui ele é muito discutido, muito comentado e gerou muita briga isso nos tribunais também, que seria as verbas salariais. Né? Então aí chega essa reforma trabalhista e fala o seguinte, né? Integra o salário à importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Aí, parágrafo 2º. O que fala o parágrafo 2º? A importância, ainda que habituais, sempre, habituais é sempre, né? Pagou a título de ajuda de custo, eu olho para cá a câmera aqui, de ajuda de custo, auxílio alimentação, desde que esse auxílio alimentação não seja em dinheiro, tá? Vedado o pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integra a remuneração do empregado, não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência
para qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então, o que eu falei para vocês aqui, que é ajuda de custo, isso aqui era muito cobrado. O cara recebia ajuda de custo e queria que integrasse o salário dele. O auxílio alimentação, o vale alimentação, só que não paga em dinheiro, em cartão, in natura ou alguma coisa nesse sentido. A diária para viagem, de repente o cara faz serviço externo, né? A diária para viagem. Prêmios e abonos, já a gente vai falar dos prêmios. Prêmios e abonos, então isso aqui não integra mais a base de cálculo do salário, para fins lá de 13º, férias, previdência e tudo mais. Aí no parágrafo 4º ele fala o seguinte: considera-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador na forma de bens, serviços ou valor em dinheiro ao empregado ou ao grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de sua atividade. Traduzindo, coloquemos uma meta numa indústria, por exemplo. Olha, vocês estão fabricando 100 unidades por dia de guarda-roupa, só um exemplo, né? E se vocês conseguirem fabricar 120, eu vou te pagar um prêmio, né? As empresas não se interessavam em fazer muito isso anteriormente, por quê? Porque todo o valor que era pago para o funcionário, ele constituía a base de cálculo do salário, previdência e tudo mais. Então, quer dizer, a empresa queria premiar o colaborador, queria premiar o seu funcionário pelo desempenho, porém pensava duas vezes antes de premiar. Agora não, está pacificado, está dizendo aqui, inclusive, a definição do que é prêmio. Né? O que é o prêmio? Ah, você bateu a meta do que estava estabelecido, beleza? Então beleza, então você vai receber um prêmio por isso. Não integra o salário, entenderam? Fica melhor dessa forma, né? O funcionário vai ganhar mais, a empresa vai poder ter uma segurança jurídica para poder fazer isso aí, para poder premiar seus colaboradores, que na maioria das vezes merecem ser premiados, ok? Então, vamos falar assim, isso veio trazer uma segurança jurídica para o fato, tá ok? Pessoal, assunto discutidíssimo, assunto polêmico. Deixa eu até chegar mais pertinho da câmera aqui, ó. Um assunto polêmico que é contribuição sindical. Essa contribuição sindical deu muito pano para manga, né? Porque o que acontecia? Falar que era obrigado o funcionário a contribuir com o sindicato, não, ele já não era obrigado. Só que a forma dele optar ela era diferente. Tá? Então, anteriormente, só para vocês ficarem ligados, né? Se eu quisesse, vamos supor, eu sou um colaborador, falar assim, ó, eu não quero contribuir com o sindicato da minha categoria, tá ok? Não quero contribuir. Ele não me ajuda em nada, não quero contribuir. Se é um sindicato bom, vale a pena contribuir, tá ok? Flávio Rosanelli, um grande abraço, Flavinho. Então, eu gostaria de contribuir, eu não contribuí. Eu iria fazer uma manifestação por escrito, de mim, da minha pessoa por escrito, tá? E apresentar para o sindicato falando assim, ó, eu não quero contribuir com vossa entidade. Então, essa era a forma correta de você não contribuir. Então, levando o raciocínio do fato, né? Se tinha essa possibilidade de não contribuição, então já não era obrigatório você contribuir com o sindicato, tá? Só mudou a maneira. Hoje, se eu quiser, digamos assim, se eu quiser contribuir, aí que eu vou me manifestar. Aí que eu vou chegar e fazer uma cartinha dizendo, olha, eu quero contribuir para o sindicato. Caso contrário, se não houver a manifestação, da pessoa, do funcionário com relação a isso, né, entende-se que ele não quer contribuir com o sindicato seu da categoria. Então, pessoal, a maneira da pessoa, do colaborador contribuir para o sindicato, simplesmente alterou a forma. Tá? Antes, se eu não quisesse contribuir, eu teria que avisar com uma cartinha. Agora, se eu quiser, é que eu tenho que avisar. Então, se o funcionário não avisar, entende-se que ele não quer contribuir. Mas, vírgula, vamos colocar uma vírgula aqui, né? Nós não sabemos até onde, vamos falar assim, ainda estão criando jurisprudências, vão começar a ser criadas, igual foi criada essa decisão que inverteu aqui a situação do rapaz lá que foi assaltado antes de chegar na empresa. Ao invés do juiz dar ganho de causa para ele, receber o dano moral, ele inverteu e cobrou dele para poder pagar o ex-empregador dele que ele tinha entrado na justiça contra. Então inverteu. Então vem criando essas jurisprudências. Até então,
Eu estava até conversando hoje com um advogado, ele falou, eu achava que os processos dado entrada até um dia antes da nova legislação iria ser regido pela legislação antiga, né? Ele falou, não é isso que vai acontecer, porque esse processo aqui em que o juiz inverteu a situação, que cobrou a indenização do funcionário, do ex-funcionário, é certeza que já tinha dado entrada há tempo, né? E a decisão saiu sábado, no dia que entrou em vigor a reforma trabalhista, né? Então tá aí, então vai sendo criado jurisprudência, vão sendo criadas decisões, e isso vão levar a outras decisões também. Agora, com relação à contribuição sindical, até acho que vou orientar as empresas, né, para que aquele que não quer contribuir faça um manifesto coletivo ali, eu não quero contribuir só por garantia. Vai que o cara chega e fala, eu queria contribuir, né? Não, mas não manifestou por escrito, vai que dá briga isso aí, né? Então, na realidade, a gente tem que se assegurar. Mas a contribuição sindical, a forma que ela não precisa ser recolhida, a manifestação é só não falar nada. Eu não falei nada, então eu não quero pagar a contribuição sindical. É o que diz a regra aqui. Tá ok? Pessoal, esses foram os assuntos de hoje. Quinta-feira nós iremos fazer outro vídeo. Quarta feriado, quinta-feira nós iremos fazer um outro vídeo levando informação para você. Eu quero convidar você a curtir a Alvani Assessoria no Facebook. Eu quero convidar você a se inscrever no canal do YouTube. Já está crescendo, começou com nada, já está com quase 70 pessoas lá inscritas, né? E para a gente é bom, porque não é sempre que eu vou estar fazendo esse live aqui direto com vocês, tá ok? Então, pessoal, se inscreva no canal lá do YouTube, porque toda vez, não é sempre que eu vou fazer vídeo ao vivo. Então, eu vou fazer vídeos, né, não sendo ao vivo, e vou postar no YouTube. E se vocês se inscreverem no canal, a cada vídeo que eu postar, vocês vão receber uma notificação. O Alvani Assessoria postou um vídeo lá sobre assunto diverso. Não vai ser só sobre esse assunto. Tem muita coisa que vai ser nova a partir do ano que vem. Tem o Simples Nacional, que mudou bastante. Tá? Tem outros assuntos também. Tá ok? Pessoal, então deixo aqui meu abraço novamente a vocês, agradecendo sempre por vocês estarem aí assistindo. Hoje eu fiz um pouco mais cedo, que eu tenho um compromisso daqui a pouco, né? Mas é sempre bom estar aqui com vocês para poder compartilhar informações e levando de uma forma assim prática para que consigam entender melhor, né? Então, se eu simplesmente ler a lei para vocês aqui, talvez não é interessante. Então, a gente tem que levar o assunto para vocês colocarem em prática, para poder entender, porque a realidade já é essa, não tem outra. O que era velho, a legislação velha, já ficou para trás. Agora a gente tem que seguir o que é novo. Aí a reforma está aí, entrou em vigor sábado agora, então a gente tem que seguir ela, tem que estar informado, saber dos nossos direitos, né? Tanto o empregador quanto o empregado. É saber dos direitos nossos, tá ok? Pessoal, novamente, um grande abraço. Eu deixo aqui um grande abraço a vocês. E quinta-feira nós estaremos aqui novamente. Se Deus quiser, fiquem com Deus.